em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Eu convido você a abrir a sua Bíblia neste momento, para que possamos compartilhar da palavra de Deus. Segundo o livro dos Reis, segundo Reis, capítulo 22, versículos 1 e 2. Eu quero compartilhar sobre o tema: o combustível voltou. O combustível chegou. Então abra sua Bíblia, por favor. Segundo Reis, capítulo 22. Normalmente, quando falamos no livro dos Reis, ou Crônicas, ou Samuel, nós não falamos no feminino, segunda ou primeira Reis. Sim, primeiro, porque é livro, não é carta. Normalmente no Novo Testamento é primeira, porque são cartas, são epístolas. Mas no Velho Testamento são livros. Então, segundo Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículos 1 e 2. Compartilhe a sua Bíblia com quem esteja próximo de você, quem não tem acesso, para que todos possam acompanhar a leitura da palavra. Você pode também acessar no seu celular, no smartphone, no tablet, não me importa, mas desde que você esteja com a palavra, com a Bíblia, isso tem muita relevância. Diz assim a palavra de Deus: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaías, ela era de Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. Vamos orar? Deus, obrigado. Obrigado, Pai, porque nós podemos louvar ao Senhor com canções tão lindas, inspiradas mesmo pelo Senhor. Podemos derramar o nosso coração na Tua presença. E queremos agora, meu Deus, com o coração aberto, receber a Tua palavra, o alimento para as nossas vidas. Usa, meu Deus, o Teu servo como um mero instrumento em Tuas mãos. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vivemos um tempo muito complicado. Essa tem sido uma frase, uma verdade nos últimos momentos. Um tempo onde as referências estão em extinção. Algumas pessoas têm dúvidas, porque em quase todas as áreas, as pessoas de maior referência estão desaparecendo. A gente está enxergando muito mais hoje os defeitos das pessoas. Alguns vão dizer o seguinte: é porque no passado não se tinha tanta visibilidade, tanta transparência, por exemplo, a internet e outros recursos, e então fazer alguma coisa, maquiar e deixar com que outros pensem algo diferente, era um pouco mais fácil, a informação demorava a chegar. Hoje não. O que você fala, alguém já está conferindo na hora se é aquilo mesmo, se não é, e já consegue corrigir você, te ajudar ou te detonar. Na hora a gente consegue isso. Parece que a gente está descobrindo que aquelas pessoas que eram tão perfeitas, na verdade, elas tinham falhas, elas não eram tão perfeitas assim. O Brasil, ele mais uma vez experimentou uma página de vergonha mundial. A gente viveu há algum tempo, e eu e os irmãos que estávamos viajando lá na caravana para Israel, não presenciamos, mas sofremos juntamente com nossas famílias, sofremos com os irmãos aqui. Quanta coisa se viveu. Mais uma vez a falta de esperança vem à tona. Mais uma vez essa falta de esperança, ela gera falta de água, de comida. E pasmem, o que mais abalou o Brasil não foi a falta de água ou comida, mas foi a falta de quê? De combustível. A primeira coisa que as pessoas fizeram quando diziam assim: chegou combustível no posto tal, o que fazia rapidamente? Uma fila de carros para abastecer. Porque se o combustível chegou, é hora de abastecer.
Sem combustível, o Brasil parou. Talvez por ter feito uma decisão equivocada lá na década de 50, ao não investir nas ferrovias para ligar o nosso país. Mas, bom, é uma questão de ponto de vista, de história. Josias vivia numa época onde o combustível estava acabando. Aliás, tinha acabado. Não o combustível fóssil, né, do carro, de abastecer o carro, mas o combustível espiritual. O combustível que faltava em Jerusalém e no reino de Judá era um combustível da falta de Deus. Não havia presença de Deus e por isso mesmo o país estava parando. Não há muita diferença hoje do nosso Brasil, quando a gente não vê o temor a Deus, o país vai parando. A palavra de Deus tinha sido esquecida, o povo tinha sido levado a se desviar, porque a liderança é sempre a responsável maior pelo desvio de um povo. Josias, ele recebeu algumas heranças e algumas pessoas dão desculpas sobre isso. Eu recebi desse jeito, foi assim que me entregaram, né? Recebi a bola desse jeito, agora eu tenho que administrar. Como é que Josias recebeu o seu reino? Como é que a coisa estava acontecendo? Nós recebemos algumas heranças. Eu já falei aqui que eu tenho não sei se é sonho, né? Mas é um negócio assim de um dia receber um telefonema e falar assim: eu queria falar com o seu João Luiz de Sá Melo. Eu falei: é ele que está falando. Então, pois é, o senhor acabou de herdar de um tio de 3º grau, né, toda uma herança, e o senhor agora podia vir para receber. Imagina isso, né? Aquele negócio, olha como é que vai poder ser bênção, vai resolver muita coisa, maravilha. Herança. A gente sempre pensa em herança de dinheiro, herança de patrimônio. Mas tem 2 heranças que todos nós recebemos. Todos nós. Herança genética. Todos nós recebemos uma herança genética. O jeito da gente falar, a posição do olho, da orelha, o tamanho da mão, o jeito da barriga, o jeito da careca ou do cabelo branco. Genética, herança genética. A gente tem a herança, não tem jeito. Você vai brigar com quem? Com seu pai, com seu avô? Não tem jeito, é herança. Herança também histórica. A gente recebe uma herança histórica. O Brasil, por exemplo, ele tem sofrido ao longo dos séculos, vamos assim dizer, porque desde os idos de 1500, a herança histórica não é muito boa. O jeito que o Brasil começou, a construção dos pilares do país, não foram construções muito bacanas. Então, historicamente, nós temos uma herança de um país, temos a herança da família, temos a herança de todas as partes. A grande questão é, o que a gente faz com isso? Nós temos orgulho da herança que recebemos ou temos vergonha? Porque há lugares e há países e há regiões onde a pessoa bate no peito com orgulho, dizendo: eu sou dessa terra. Essa terra aqui gerou a minha família, e é uma coisa impressionante. No Brasil a gente não vê muito isso. A gente até tem alguns bairrismos, né? Mas não é tanto assim. Hoje não se pensa tanto desse jeito. A herança que a gente tem recebido, às vezes nos deixa orgulhosos, mas às vezes nos deixa com vergonha. Josias, ele recebeu uma péssima herança. Eu não sei se você conhece bem a história de Josias, mas o seu pai e o seu avô foram talvez os piores reis de toda a história. Ele recebeu uma herança de mais de 50 anos, de um reino acabado, destruído. A Bíblia diz que eles foram reis maus, idólatras. Os primeiros 2 versículos que nós lemos faz uma síntese da vida e do reinado de Josias. Josias começou a reinar com 8 anos, fez o que era bom aos olhos do Senhor e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda, e reinou 30 e poucos anos e amém, acabou. Resumo da vida de Josias. Resumo da vida de Manassés, resumo da vida de Amon, qual é?
fizeram que era mal aos olhos do Senhor, fizeram que era mal aos olhos do Senhor, desviaram o povo do caminho de Deus. Esse foi o legado que ele recebeu, a herança que ele recebeu. Josias, no entanto, a Bíblia vai nos dizer que Josias, ele rejeita a herança do pai, ele rejeita a herança do avô, e ele vai buscar a sua herança em Davi. Olha só o que diz o texto aí, como é que diz o texto da palavra de Deus? Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi. Ele foi buscar uma rastreabilidade, ele rastreou a herança até onde era boa. Ele não aceitou simplesmente pelo fato de ser filho ou ser neto, ou é desse jeito que a gente sempre fez e vamos continuar fazendo. Não, ele vai buscar a sua herança lá em Davi. Por isso o combustível volta. Deus abençoa o seu reinado e a sua vida, e o reino é transformado. Eu quero abordar alguns pontos, alguns princípios desse texto. Primeiro, o combustível voltou, então não deixa para depois. Qual foi a primeira coisa que as pessoas fizeram aqui quando o combustível chegou no posto? Correu para abastecer. E Deus o tempo todo está nos dando combustível, está investindo em nossas vidas, nos enchendo de energia, nos trazendo paz, esperança e amor, e uma forma de viver essa vida tão dura. E muitas vezes nós estamos com os nossos tanques de combustível fechados. É hora de abrirmos para recebermos a bênção de Deus. O texto bíblico diz: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e ele governou 31 anos em Jerusalém, e fez o que agrada ao Senhor. O que você pode fazer sobre uma herança que você recebe? O que a gente faz com a herança genética? O que a gente faz com a herança histórica? Tem coisas que são mais difíceis de serem mudadas, mas tem um negócio que, quando a gente faz, chamado genograma, não é? Quando você faz um estudo da sua raiz familiar, dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios, seus primos, seus irmãos, e você começa a fazer as linhas de relacionamento entre todos eles, a gente consegue começar a entender melhor por que a gente é do jeito que é, por que a gente faz as coisas do jeito que faz, por que algumas coisas que a gente não queria fazer, a gente acaba fazendo. A gente replica alguns comportamentos, a gente age de uma forma tão natural, achando que é nosso jeito de fazer. Não é nada, a gente herdou isso, e a gente tem a opção de ser mais um elo na corrente, ou de quebrar muitas vezes essa corrente e tomar um novo rumo. Foi o que Josias fez. Foi o que Josias preferiu fazer. Josias poderia ter, de fato, tomado a decisão de ser como seu avô, um seguidor de magia negra, um homem que estabeleceu aquilo que nós chamamos de sacrifício ao deus Moloch, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, porque eu brinquei quarta-feira, que lá, nessa viagem a Israel, nós passamos no inferno, né? Alguns ficaram: que é isso, pastor? Eu vou explicar o porquê daqui a pouco. Nós passamos lá naquilo que vai ser chamado de inferno, e a gente vai dizer isso. O pai de Josias era um homem mau, corrupto, não durou muito. Ele poderia reproduzir, ser igual ao pai, mas ele prefere traçar um novo caminho, não a partir dele mesmo, mas a partir de um ascendente de referência, buscar uma referência melhor. Porque muitas vezes nós usamos uma desculpa na nossa vida de mediocridade. Eu faço isso por quê? Porque todo mundo faz. Por que você fez desse jeito? Porque fulano fez, nada aconteceu, é assim que a coisa acontece, no Brasil é assim mesmo, vamos fazer assim também. Qual é a referência que nós precisamos fazer? Se a nossa rastreabilidade tiver que chegar até em Jesus, que seja, mas é Ele a nossa referência maior. Buscar uma vida de integridade, de amor, de respeito, princípios que Jesus nos ensina e que Ele vive, e que foi tão criticado.
Enquanto nós olhamos para a vida de Jesus, parece muito bonito tudo que ele passou, mas para pensar no que as pessoas viveram junto dele. Ele chegava num dado momento numa mulher que havia sido pega em prostituição e a lei dizia que ela deveria ser apedrejada. Apedrejamento, nós vimos nessa viagem lá, aprendemos o seguinte: não é você pegar uma pedra e fazer tiro ao alvo, não. Normalmente se levava a pessoa até o cume de um monte, jogava a pessoa lá embaixo, ela já batia lá, o que sobrava, pegava as pedras e jogava para cobrir o corpo. Apedrejamento, morte por apedrejamento, essa era a penalidade daquela mulher. Jesus vai virar, como judeu que era, em vez de apoiar o que a lei dizia para fazer, ele vai buscar uma lei maior, a lei do perdão, do amor e da mudança de comportamento. Porque o que Jesus fala com aquela mulher: ninguém te condenou, nem eu te condeno, vá e não peques mais. Algumas versões da Bíblia dizem assim: vá e mude o seu jeito de viver. Porque tem muita gente boa que lê o texto bíblico e fala: está vendo? Jesus não condena. A mulher adúltera Jesus não condenou, por que você está me condenando? Jesus fala: vá e mude o seu jeito de viver. Jesus dá uma nova chance, um novo caminho, um novo momento. Ele ama, ele acolhe, mas ele designa, muda o jeito de viver. Não dá para ficar do jeito que está. A mudança de vida quem promove é o próprio Deus, porque nós não somos capazes de mudar. A nossa história, os nossos desejos, aquilo que está dentro do nosso coração, a Bíblia diz que o coração do ser humano é enganoso. Alguns vão dizer assim: mas Josias só tinha 8 anos de idade, então primeiro ele precisava crescer, primeiro ele precisava resolver os seus problemas. Não, a Bíblia diz que ele naquele momento já fez uma decisão. A gente não sabe se foi com 8 anos exatamente que ele falou assim: a partir de agora a coisa vai mudar. Mas a Bíblia diz que esse menino de 8 anos de idade, sendo rei, ele vai procurar saber sobre a lei de Deus. Ele decidiu que era preciso uma virada na sua vida. Ele buscou a Deus e a Bíblia diz que ele fez o que agradava ao Senhor. Josias não continuou reproduzindo, ele rejeitou uma herança para buscar uma outra herança. Qual herança que você tem recebido? Que tipo de herança sua família te deu? Que tipo de herança essa sociedade está dando para a gente? Que tipo de herança os nossos filhos estão recebendo? Que tipo de herança a juventude desse tempo está recebendo? Uma herança que muita gente fala assim: está vendo, a gente está herdando esse país, a gente está herdando esse modo de viver, esse modo de pensar, e não tem mais jeito, é desse jeito só. Não, nós podemos rejeitar muita coisa, porque se são coisas que não agradam o coração de Deus, são coisas que nos trarão morte, são coisas que nos trarão sofrimento. Há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o seu fim é a morte. A Bíblia já nos alerta sobre isso. É hora de abastecer o tanque, é hora de abastecer, de voltar. Josias sozinho, da ideia dele, da cabeça dele, da inteligência dele, não conseguiria não, mas ele começa a restaurar o templo. Depois você leia um pouco mais essa história, continua lendo depois. Ele vai restaurar o templo, e nessa restauração eles vão encontrar o livro de Deuteronômio perdido há muitos anos, ninguém sabia mais sobre a lei de Deus, e vai ser resgatado. E o povo vai voltar a ver o que Deus tinha para a vida dele. Tem muita gente que já perdeu a lei de Deus aí no coração, está em algum lugar que você há muito tempo não vai vasculhar. Hoje é o dia da gente fazer uma reforma, e uma faxina, e encontrar de Deus o que está escondido no coração, e voltar a praticar aquilo que Deus tem para nós. Josias fez isso e o seu reino foi próspero, ele fez o que agradava ao Senhor e Deus o abençoou e o fez prosperar. Nós hoje podemos ter essa experiência. Não deixa para depois, o tempo é hoje. Amanhã pode não ter mais o combustível, tem que abastecer agora. Deus está nesse lugar. O combustível voltou, em segundo lugar, porque o exemplo certo voltou. Olha só o que diz o texto: Josias fez o que agrada a Deus, o Senhor.
ele seguiu o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, e não se desviou nem para um lado, nem para o outro. Josias nasceu mais ou menos no ano 640 a.C. Eram tempos difíceis. A herança dele foi um trono frágil, politicamente frágil, uma coroa maldita no sentido espiritual da palavra, maldita. Um menino de 8 anos agora assumindo um trono politicamente fraco, espiritualmente corrompido, tinha tudo para dar errado, tinha tudo para tomar decisões erradas. O templo uma bagunça, a lei de Deus havia sido perdida, o povo adorava qualquer Deus que aparecesse na reta. Além disso, os antepassados, exemplos dele eram muito ruins. Eu falei de alguns, vou citar alguns versículos. O avô dele, o rei Manassés, diz a Bíblia, 2 Reis 21, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, derramou muito sangue inocente, até que encheu Jerusalém de um a outro extremo. O avô. O pai, Amon, que morreu na mão de um dos oficiais. Um dos oficiais de Amon é que matou ele, apunhalou ele, diz a Bíblia. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Olha o detalhe do versículo 21, do capítulo 21, diz assim: imitou o seu pai em tudo. 50 anos Manassés reinou, o pior rei da história. E agora Amon vai lá e faz a mesma coisa, imitando o seu pai. Só que Josias, no início do reinado, fala, ele andou nos caminhos de Davi. Ele vai buscar uma referência diferente. Uma das coisas mais interessantes nesse texto é que Davi não é um homem perfeito. Para pensar comigo. Davi foi adúltero, Davi foi assassino, Davi teve seus problemas, mentiroso, quando se fingiu lá de que era louco, começou a lamber a parede, lembra disso? Davi foi uma figura, mas qual é a marca de Davi no final das contas? Um homem segundo o coração de Deus, porque para ser um homem segundo o coração de Deus, nós não somos perfeitos, mas Davi busca o Senhor e se arrepende do seu pecado. E ele vai dizer, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável, um espírito reto, forte. O segredo não está em não cair, que é impossível, nós somos seres humanos, em algum momento a gente tropeça, em algum momento a gente cai, mas o segredo está em quando cair, em vez de arranjar justificativas para a queda, é levantar a mão e falar, Senhor, me ajuda, Senhor. Quando caímos, o Senhor está com o braço estendido para nos trazer de volta. As coisas começaram a mudar na história desse homem, as coisas começaram a mudar na história do povo de Deus. Josias, ele derrubou os altares a Baal. Havia muitos altares a Baal estabelecidos por seu avô e por seu pai. A adoração a Baal acontecia dentro de Jerusalém. Você para pensar isso comigo. Baal era adorado. Havia um mito, não sei se você já ouviu falar do mito de Baal, que o povo todo daquela região adorava, e na concepção deles havia 3 divindades principais, na verdade 4. O Deus eram 3 montanhas. A montanha mais alta era do Deus El. A montanha média era a montanha de Baal. E a montanha menor era a montanha de Asherá. E ao fundo havia a divindade da morte, chamada Mot. Na concepção deles, o Deus El foi o criador, mas ele cria, mas não se relaciona. O Deus Baal é aquele que abençoa, mas ele requer sacrifício,
Ele precisa ser alimentado com o sangue para que haja bênção sobre eles. E Asherá era a esposa de Baal, que através dela a bênção da fertilidade vinha sobre o povo. Por isso que as mulheres naquela região, costumeiramente, ao sair na época da fertilidade, elas colocavam arranjos na cabeça e nos ombros para que de cima aparecesse uma planta, uma árvore, uma flor na cabeça, para que Asherá, quando mandasse a fertilidade para a plantação, as mulheres também recebessem e engravidassem. Toda essa forma de pensar, Manassés coloca dentro de Jerusalém. Percebe que nessa época já havia lei. Moisés já havia recebido a revelação específica de Deus. O povo já havia conhecido o que Deus estava falando e fazendo. Não cabia mais ter altares de Baal. Josias derrubou os Baalins, Josias destroçou os altares de incenso, ele vai acabar com as imagens de Asherá. Em algumas versões aparece a palavra poste-ídolo. Toda vez que aparecer poste-ídolo, na verdade é essa deusa Asherá. Ou quando aparece árvore frondosa, em algumas versões mais antigas, aparece os altares de Baal e as árvores frondosas. É porque era o casal de deuses. Então, oferecia a Asherá para que matassem em nome de Baal. E assim a coisa acontecia. Agora, havia uma divindade terrível que era adorada em Jerusalém nessa época por causa de Manassés. Uma divindade babilônica chamada Moloque. Já ouviram falar de Moloque? Na verdade, e o pessoal que viajou agora, lembra que eu fiz uma pergunta lá, onde ficava o Vale de Inom, né? Do lado de Jerusalém há 2 vales, e há um rio embaixo. E um desses rios, um desses vales, é chamado Vale de Inom. Em grego, Ge, daí vem a palavra geo, de geografia, de geoide, Ge, Imnon, que é o nome do vale. Ge-Inon, daí vem a palavra Geena, que Jesus vai usar e é traduzida para o português como inferno. Por que Jesus usou a palavra Vale de Inom, no grego Geena, para trazer a ideia de inferno? Porque antes de Josias fazer a sua reforma, naquele lugar foi estabelecido um altar ao deus Moloque, que era uma divindade feita de uma espécie de cobre, de latão, oca, onde colocava-se brasa e aquilo ficava incandescente. Essa divindade tinha 2 mãos grandes, tamanho assim, onde os sacerdotes de Moloque pegavam as crianças recém-nascidas, normalmente os primogênitos, que eram oferecidos pelos pais, viam violando essas crianças enquanto iam caminhando em direção ao altar de Moloque, e com aquela mão incandescente colocavam a criança viva ali para ser assada viva. Os corpos eram jogados por ali. Tenta imaginar pranto, choro, ranger de dentes, mau cheiro, gritaria. O que isso soa para você? Inferno. Quando Josias faz essa reforma, ele vai acabar com o altar de Moloque, ele vai restabelecer a lei, e aquele lugar vai passar a ser, entre aspas, a lixeira do templo. Lembra que o templo de Jerusalém, ele não era um templo como assim o nosso aqui, todo cheirosinho, né, organizadinho, não. Na verdade, as pessoas levavam os animais, o sacerdote era meio que um açougueiro. Para pensar comigo. Ele recebia o animal,
Ele pegava uma faca, matava o bicho, escorria o sangue, cortava o animal na mesa, ia pegando as partes que eram oferecidas ao Senhor, outra parte, e as vísceras e tudo mais, aquilo ele jogava onde isso? Não podia ficar lá, senão ficava o cheiro ruim. Jogava onde? No vale de Inom. O mau cheiro, e aí eles colocavam fogo naquilo para poder aquilo queimar mesmo, né? E não ficar tanto tempo. Então, fogo, mau cheiro, praticamente 24 horas por dia, o ano inteiro. O que isso traz de lembrança para a gente? Inferno. O Geena. Josias, ele não vai seguir o que o seu pai, o que o seu avô faziam, porque ele entende que a ele cabia obedecer ao Senhor. E ele rompe com uma cadeia terrível, não apenas de idolatria, de adorar uma outra divindade, mas que afetava toda uma sociedade, que maltratava, que matava, que corrompia. Hoje nós vivemos um tempo onde nós não podemos nos acostumar com muita coisa que está acontecendo. Jesus, ele olha para Jerusalém e ele chora por Jerusalém. Nós olhamos para essa sociedade e precisamos chorar por ela. Josias, ele talvez tivesse vergonha do que o seu avô, o que o seu pai fizeram. Mas só sentir vergonha não bastava. Talvez ele tenha testemunhado ainda coisas terríveis, porque com 8 anos de idade, provavelmente, ele ainda viu algumas coisas acontecendo, ele lembrava disso, porque uma das memórias mais fortes que nós temos é o cheiro. Imagina o cheiro que aquele lugar tinha, imagina o odor que aquele lugar emitia. Quando Josias assume, ele fala, não, eu rompo com isso, eu quero buscar o que agrada a Deus. Aonde está a referência? Davi, então eu vou seguir Davi. Qual é a nossa atitude? Manutenção ou mudança? Qual é a nossa atitude? Receber a herança, seja ela qual for, e não analisar nada, apenas aceitar o fato de que não podemos fazer nada? Ou pelo nome de Jesus e pelo poder que o Senhor Jesus nos dá, de mudarmos e quebrarmos algumas questões? Eu não estou dizendo para você romper relacionamento com a sua família, por favor, não é isso, nada disso. Não é para você romper relacionamento com seu pai, romper relacionamento com seu avô, não é nada disso. Mas é de não reproduzir o comportamento que desagrada ao Senhor, e que através de você abençoará toda a sua casa, toda a sua família, todo esse país. É hora de abastecer o tanque. Josias não deixou para depois. É comigo, eu sou o rei, sou eu que mando. Vamos fazer o seguinte, vamos reformar o templo, vamos resgatar a lei, vamos acabar com esses negócios aí, vamos voltar ao que Deus tem para nós. Não deixa para depois. Siga o exemplo certo. Façamos como Josias. E a Bíblia vai dizer, ele fez o que o Senhor aprova, e andou nos caminhos de Davi, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento e a colocar diante de Deus a sua vida agora. Pensa um pouquinho, quais são as heranças que você tem recebido nessa vida? Herança genética, herança comportamental, herança familiar. Quais são as heranças que você tem recebido? Você alguma vez parou para analisar com calma, para saber o seguinte, eu não quero reproduzir esse comportamento, eu amo a minha família, mas esse comportamento não agrada a Deus e eu não vou reproduzir isso? Eu não estou encontrando referências, então eu vou buscar uma referência que seja de Deus, nem que eu tenha que chegar em Jesus.
E se chegar, louvado seja Deus, porque foi para isso que ele veio, para ser a nossa referência. Precisamos ter coragem, como Josias, de acabar com algumas coisas. Josias não negociou, ele acabou com os altares de Baal, ele acabou com os altares de Asherá, ele acabou com a adoração a Moloque, não teve conversa, acabou. A partir de hoje, acabou. A minha vida é outra, eu quero seguir ao Senhor, eu quero uma vida leve, eu quero algo que Deus, o próprio Cristo nos promete, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Essa vida muitas vezes é pesada demais, mas o Senhor Jesus vem para nos abençoar, para aliviar o nosso fardo. Eu não sei o que você tem vivido, mas Deus sabe. Eu não sei o motivo da sua angústia, mas o Senhor sabe. Coloque o seu coração diante de Deus, durante alguns segundos, apenas ore, do seu jeito, silenciosamente, conversa com Deus, conversa com Deus. Ó Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é o posto de combustível que nunca fica vazio. E nós podemos nos achegar e receber, ó Deus, o combustível para a nossa vida, ter a força renovada, a esperança restaurada. Meu Deus, nós queremos mais uma vez firmar o nosso propósito com Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Só o Senhor é Deus. As heranças que recebemos nessa vida, Pai, não podem tirar o nosso foco. E se temos perdido por algum motivo, meu Deus, nos perdoa, nos ajuda. Nós estendemos a mão e pedimos socorro, Pai. E nós temos a plena certeza de que o Senhor está sempre disposto a nos abençoar. O Senhor tem prazer em nos abençoar, em restaurar nossas vidas. Renova, meu Deus, a esperança, a fé, a coragem, a saúde física, a saúde emocional, a saúde espiritual, a nossa luta interna, meu Deus, que muitas vezes nem nós mesmos nos entendemos, que nós possamos tomar decisões hoje, meu Deus. Altares de Baal precisam ser tirados da nossa vida, altares de Asherá precisam ser tirados da nossa vida. Altares a Moloque nem se fala, Pai, nós não queremos esse inferno mais. Queremos experimentar as Tuas bênçãos, ó Deus. Abençoa, Pai, a vida de cada um aqui agora, em nome de Jesus. Nossas famílias, ó Pai, toma nas Tuas mãos. Cuida da gente, Pai. Eu não sei se nesse momento você tem feito essa oração comigo e precisa hoje tomar uma decisão na sua vida, talvez como Josias, de alguma herança que você recebeu, de alguma coisa que você aceitou na sua vida, mas você sabe que isso desagrada ao Senhor. Talvez você tenha permitido que alguns altares tenham sido construídos no seu coração, que não são a Deus, e hoje você quer tirar isso e dizer: Senhor, eu quero apenas o Senhor na minha vida.
Se a sua luta é essa, se a sua decisão é essa, fique em pé agora no seu lugar, em nome de Jesus. Eu quero orar por sua vida. Deus abençoe, Deus abençoe. Lá em cima também na galeria, Deus abençoe. Há mais alguém? Pode ficar em pé. Eu quero orar por você, eu quero orar pela minha vida. Eu também me coloco aqui diante do Senhor. Alguns temores, algumas lutas que você tem passado, talvez na sua casa, na sua família, talvez no íntimo do seu coração. Talvez você tenha vergonha daquilo que você está vivendo, ou viveu, ou recebeu. Mas hoje é o tempo de colocar diante de Deus. Coloca a sua vida diante de Deus. Deixa eu te falar, sozinho a gente não vai conseguir vencer. Mas com o Senhor Jesus a gente é mais do que vencedor. Então coloque-se em pé nesse momento e diga: Senhor, aqui está a minha vida. Aqui está a minha vida. Abastece, meu Deus. Se você hoje tem se sentido vazio espiritualmente, coloque-se diante de Deus agora em pé e diga: Senhor, enche o meu coração, abasteça a minha vida, Pai. Abasteça a minha vida. Eu não quero abastecer com a história de Manassés, com a história de Amon. Eu quero abastecer a minha vida com a história de Davi. Eu quero ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. Não sou perfeito, longe disso, mas eu preciso da presença do Senhor na minha vida. Nós vamos orar. Meu Deus, cada pessoa, meu Pai, que se colocou em pé agora, o Senhor conhece a sua história, o Senhor conhece o legado, conhece a herança que tem recebido, conhece, meu Deus, as decisões tomadas, conhece aquilo que traz orgulho e conhece aquilo que traz vergonha. E nós, ó Deus, estamos colocando diante do Senhor essas vidas preciosas agora. Restaura, meu Deus, a alegria, traga a tua bênção, potencializa, meu Deus, o que de bom já há, para que o Senhor continue abençoando este nosso país, ó Pai. Ó Deus, aqueles que nessa noite estão entregando a sua vida a Jesus, receba-os, ó Pai, agora. E que eles recebam a presença do Teu Santo Espírito nesse momento. O selo da promessa está sobre as suas vidas agora, Pai. Eles agora são propriedade de Jesus. O Senhor está com eles, ó Pai, jamais os abandonará. Aqueles, ó Deus, que estão pedindo a reconciliação, voltando, ó Deus, aos caminhos, é tão difícil chegar, mas é tão difícil voltar. Traga, meu Deus, em nome de Jesus, dá coragem, Pai, e que nós possamos abraçar os nossos irmãos agora, e dizer para eles que nós os amamos, que eles não estão sozinhos. Ajuda-nos, ó Deus, a viver esse cristianismo verdadeiro, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Fiquemos todos em pé. E cumprimenta a pessoa que está perto de você e diz assim: olha, Deus te abençoe. Diga isso com alegria, diga isso com fé: Deus te abençoe. Amém. Deixa eu dizer uma coisa para você, presta atenção aqui rapidinho. Você tem aí perto de você, no seu banco, ou ali na saída no balcão, um cartão de identificação. E se você desejar se identificar, preencha esse cartão, entrega para mim ou para algum outro irmão na recepção, e nós queremos entrar em contato com você por e-mail, ou por telefone, WhatsApp, enfim, para poder a gente marcar um dia para você vir, para a gente conversar um pouco mais, e a gente ter um contato mais próximo comigo ou com algum dos outros pastores. É um tempo muito importante, não deixa isso passar não, ok? A gente quer caminhar junto com você e a gente pede a bênção de Deus sobre a sua vida. Se você entregou a sua vida para Jesus hoje, a sua decisão é hoje, preenche o cartão e entregue, não vá embora sem fazer isso.
se você deseja uma visita, uma oração, se você deseja participar de um pequeno grupo que se reúne nas casas durante a semana, você será muito bem-vindo também, muito importante a sua presença. E se você chegou depois que a gente cumprimentou quem estava aqui sendo nossos convidados aqui de honra, você é muito bem-vindo e volte sempre, porque a casa está aberta. Essa é a casa de Deus, aberta para você também. Amém? Deus abençoe a sua vida grandemente. Você pode se assentar nesse instante. Só lembrando a você duas coisas, deixa eu ver se são duas mesmo. Duas coisas. Uma, a cantina está funcionando e nós temos ali pastel de queijo, pastel de carne, pastel de calabresa, refrigerante e suco. Me falaram que o combo está R$5. Então vale a pena você ir ali. E no próximo sábado vai acontecer um negócio muito, muito bom. Pastor Jean, vem cá rapidinho, por favor. No outro sábado, desculpa. É porque a cabeça já... No outro sábado, fala aí pra gente. Boa noite, irmãos. Eu quero pedir a ajuda de vocês. No sábado, dia 16 de junho, vai acontecer aqui o evento que a gente está chamando de Pulse Food, que é a hamburgueria missional. Nós estamos em movimento de salvação de jovens em Vila da Penha. E isso a gente faz com o ajuntamento dos jovens e da igreja também. Então eu queria muito pedir que você participe desse movimento. Tem alguns jovens que têm esse convite aqui, e um desse convite dá direito a 2 hambúrgueres. O que significa? Você vai comprar um convite, vai trazer um convidado grátis, vai trazer um jovem, vai trazer um adolescente, vai trazer uma família grátis. Compra um convite e você traz um convidado. Eu queria muito pedir que você passasse ali fora e procurasse a Priscila ou o Johan, ou um desses jovens que vão ficar de pé aí do seu lado agora. Quem está com convite pode levantar, da juventude da igreja. Tem gente aqui, tem gente na galeria, tem uma juventude inteira trabalhando e movimentando. Se você puder, faça isso. Pode sentar, gente, mas de preferência compra o meu, tá, irmão? Entenda isso como missão. A gente está em movimento de missão. Então, se você comprar um convite, você está fazendo missão junto da juventude. Então, estou convidando você a sensibilizar e participar. Compra um dos convites e vem com a gente. Amém. Você que vai treinar os... Gente, eu tenho que confessar para vocês que nós fomos na convenção lá em Poços de Caldas, nós alugamos um apartamentozinho que ficava mais barato do que o hotel. E ficamos juntos, né? E o pastor Jean, por 2 noites, ele fez o tal do hambúrguer artesanal, que vai ser o negócio. E o negócio é bom. É bom. Eu comi já hambúrguer artesanal em vários lugares, mas o do pastor Jean até agora não é mentira não, estou falando sério mesmo. Foi o melhor que eu já comi. E ele que vai treinar o pessoal para fazer e vai estar fazendo também. Então, parece que vão ser 4 lugares vendendo no dia para poder você pegar. Então, vale a pena, mas óbvio que o nosso aspecto é muito mais missional do que comilacional. Tá certo isso? Não, deixa para lá. Tá certo. Outra coisa, foi encontrado, meus irmãos, aqui na calçada da igreja, um porta-CDs, que está aqui com o irmão Ricardo. Então, se foi alguém nosso aqui que perdeu um porta-CDs, e depois então procura aqui o irmão Ricardo ali na porta, se não, vai ficar na portaria. Aliás, todos os achados e perdidos estão ficando na portaria da Meriti. Então, durante a semana, se você esqueceu de repente um guarda-chuva, uma Bíblia e tal, se foi localizado e foi entregue, fica na portaria. Nem tudo, infelizmente, é entregue. Então, aquilo que é entregue, fica na portaria e você pode vir buscar, mas faça isso rápido. Porque Bíblia, principalmente, em 1 mês a gente está doando, e aí vai para algum lugar e fala, minha Bíblia, 1 mês, você não leu a Bíblia, meu irmão? Então, vai para alguém que vai ler, tá certo? Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por essa semana tão abençoada que começa nesse dia. Então hoje já é uma semana abençoada de tudo que a gente viu e ouviu aqui, Pai. Decisões que tomamos, ó Deus, abraços que recebemos, sorrisos, choros. Obrigado. E que essa semana seja uma bênção, ó Pai. E que nós
sejamos as maiores bênçãos do Senhor a caminhar nessa terra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Antes da música final, só pedir para você estar orando. Próxima sexta-feira a gente está indo com um grupo de mais ou menos 40 e poucos, não? 40 casais da nossa igreja. São casais que trabalham com casais. A gente está fazendo um trabalho de reciclagem, de treinamento com esses casais. A gente está indo na sexta-feira e voltando no domingo. Então, ora por nós, porque a gente quer potencializar e fortalecer ainda mais o ministério com casais em nossa igreja. Então, toda a equipe do Encontro de Casais, do Retiro de Casais, do Casados para Sempre, a gente está indo para lá, para um hotel ali em Miguel Pereira, para a gente ter um tempo de treinamento. Não é um retiro, é um treinamento mesmo, para a gente voltar mais capacitado ainda. Então, ora por nós. E no domingo de manhã o pastor Demétrios estará aqui pregando, e à noite eu já estarei de volta, toda a equipe de volta, e a gente vai estar trazendo a palavra do Senhor também na próxima semana. Então, que Deus nos abençoe, uma semana abençoada.